Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, me acompanhar nessa leitura, ou se você não tem nenhuma Bíblia aí perto, que você possa ouvir atentamente sobre esse texto que nós vamos ler. Hoje nós vamos estar falando sobre a verdadeira Páscoa. Quais são os elementos da Páscoa? O porquê surgiu a Páscoa? É sempre bom nós relembrarmos o motivo da celebração da Páscoa. E nós cristãos, eu, você, a sua família, devemos celebrar esta festa, devemos participar desta festa, devemos celebrar a Páscoa. Quais os elementos da Páscoa? Não é? Qual a simbologia da Páscoa? Então nós vamos estar falando hoje sobre a verdadeira Páscoa, porque Deus nos trouxe uma orientação que esta história da Páscoa, esta celebração, ela acontecesse como um estatuto perpétuo, não é? Então é sempre bom nós estarmos falando sobre a Páscoa. Você já está cansada de saber que Páscoa não é o coelhinho, que Páscoa não é o chocolate, Páscoa não é o comer o peixe, Páscoa não é deixar de comer comer carne, Páscoa não é você presentear as outras pessoas com ovos de chocolates. Páscoa não é nada disso. O verdadeiro sentido da Páscoa foi deixado de lado. É por isso que neste dia é importante que nós venhamos a entender qual é a verdadeira celebração da verdadeira Páscoa. Qual é o motivo que nós celebramos este dia? Eu quero convidar você para me acompanhar no texto-chave deste dia, que está em Êxodo, capítulo de número 12, que foi aonde Deus instituiu a Páscoa para o povo hebreu, não é? Para o seu povo. Então nós vamos ler nesse texto como aconteceu esta instituição da parte de Deus chamado Páscoa. Diz assim no capítulo 12 de Êxodo: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Veja que o Senhor visitou a Moisés e a Arão ainda quando estavam no Egito, escravizados. Há mais de 400 anos eles estavam escravizados na terra do Egito. E Deus os visitou e falou com eles. E Deus disse assim no versículo 2: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. O que Deus estava querendo dizer com isso? Olha, a partir de agora será tudo novo. A partir de agora será tudo diferente. Eu vou dar um novo início na vida de vocês. Tanto é que ele diz, olha, este para vós será o primeiro mês do ano. Ele está dizendo, o ano vai começar agora para você. O ano vai começar neste momento. Esse vai ser o primeiro mês para você. Ou seja, Deus estava falando, eu vou fazer algo novo. As coisas velhas vão ficar para trás. As coisas antigas vão ficar para trás. A vida velha vai ficar para trás. O passado vai ficar para trás. A escravidão vai ficar para trás. Mas eis que eu vou fazer algo novo, algo tremendo. Eu vou trazer para vocês uma nova vida, porque vocês não devem mais estar escravizados, cativos, como vocês têm sido há 400 anos. Eu vou trazer uma novidade de vida. Eu vou trazer para vocês algo novo. Chegou o momento de algo acontecer e transformar a tua vida. Veja que a mensagem de Deus
para Moisés e Arão inicia com uma expectativa de algo novo, de uma nova vida, de um novo futuro. Veja que gostoso é quando Deus fala: eu vou fazer algo novo em você, eu vou fazer algo novo na sua família. Receba agora esta palavra profética da parte de Deus: eu vou fazer algo novo com você, eu vou transformar a tua vida, eu vou transformar a tua casa, eu vou transformar a tua família. Oh, glória a Deus! Toma posse desta palavra em nome de Jesus. E Deus falou para eles o seguinte: olha, esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Nós vamos começar a contar a partir de agora. Veja que no versículo 13 ele diz: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Veja que Deus dá em detalhes o dia determinado para que eles comecem a fazer os preparativos para iniciar uma nova vida. Deus tem agendado no calendário dele o dia certo para te dar vitória. Deus tem determinado já o dia, o mês e o ano para abençoar, para determinar a tua vitória. Veja que o Senhor diz para ele: olha, você se prepare, aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro. Veja que esse é o primeiro elemento que surge para uma nova vida. Tomai para si um cordeiro. O cordeiro é o primeiro elemento da Páscoa. Não haveria Páscoa sem cordeiro. Entenda isso. Veja que Deus não falou: olha, você prepare um coelhinho, olha, você faça chocolate. Não. Ele diz: primeiro de tudo, vocês vão tomar um cordeiro. Páscoa sem cordeiro não é Páscoa. Veja, versículo 4: se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Veja que também era o momento, a Páscoa, de compartilhar. A Páscoa também era um momento de dividir. Não, isso daqui é muito para mim. Vamos chamar o vizinho, vamos chamar os amigos, vamos chamar as pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso lado, e nós vamos compartilhar, nós vamos ter comunhão, nós vamos estar dividindo. Veja que não há Páscoa sem comunhão, não há Páscoa sem compartilhar. Compartilhar o quê? Ovos de Páscoa? Não. Não há Páscoa sem um coração que está disposto a doar-se, um coração que está disposto a se dar, a compartilhar, a dividir, a estar em comunhão. Hoje, infelizmente, nós não podemos estar fazendo visitas, indo na casa das pessoas, mas nós podemos estar em comunhão com elas, nós podemos dividir também aquilo que nós temos juntamente com as pessoas, não é? Essa é a verdadeira Páscoa. Então veja, não há Páscoa sem cordeiro, não há Páscoa sem comunhão, sem compartilhamento. Veja aí, versículo 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Veja que o cordeiro, ele teria que ser o melhor.
ele teria que ser algo excelente, sem mancha, sem defeito, não é? Ele teria que ser um macho de 1 ano, e que você deveria tomar lá das ovelhas, do lugar onde as ovelhas ficam, e deveria pegar o melhor. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser o melhor. Não se contente com a mediocridade, não se contente com o baixo nível das coisas, não se contente com o sacrifício pela metade, não se conforme com as coisas que são realizadas de qualquer maneira, não se conforme, não aceite um culto com um baixo padrão de espiritualidade, de unção da parte de Deus. Não se contente com uma vida espiritual mediana, medíocre. Não. Nós devemos fazer a Deus o nosso melhor. Nós devemos preparar para Deus o nosso melhor, o melhor que nós temos. Se nós vamos cultuar a Deus, nós vamos cultuar a Ele com o melhor que nós temos, com o melhor da nossa vida, com o melhor da nossa entrega. Você percebe que Deus exigiu o melhor. Vamos continuar e vamos deixar o Espírito Santo estar falando. Versículo 6 diz: vós os guardareis até o 14º dia, e deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Veja que tinha um horário certo para que o cordeiro fosse sacrificado. Tinha um momento certo, agendado. Mais uma vez eu volto no assunto que Deus não chega atrasado e nem adiantado, Ele chega sempre na hora. Há uma hora determinada para que tudo aconteça. Há um tempo determinado para que tudo aconteça, portanto tenha paciência. Você que diz, eu estou clamando a Deus, mas as coisas não acontecem, as coisas não se movem. Por quê? Porque há um tempo determinado. Há um momento certo para que tudo aconteça. E Deus não vai se atrasar. O plano dele é perfeito. Veja que aqui em Êxodo, ele traça um plano. E nós vamos ver o significado de tudo isso. Mas um plano com tempo, com data. Se você já trabalhou numa empresa grande, se você já foi algum executivo, ou trabalhou na parte administrativa de uma grande empresa, ou se você é um empreendedor novo que está entrando no mercado, você vai ver que uma das regras básicas da execução dos projetos é o planejamento. Você põe data para que sejam cumpridas determinadas tarefas, para que as coisas aconteçam. Você traça um plano e dentro desse plano você põe um cronograma. Olha, de tal a tal semana tem que ser feito isso, de tal semana a tal semana tem que acontecer aquilo. Deus é perfeito, Deus também tem um plano, e esse plano tem um cronograma para acontecer. E ele diz aqui, olha, no 14º dia, vocês vão matar ao crepúsculo, ou seja, ao entardecer, vocês vão matar o cordeiro. Veja no versículo de número 7. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Veja aqui o segundo elemento. O primeiro elemento da Páscoa, nós vimos que era o cordeiro. O segundo elemento da Páscoa é o sangue. E nós vamos continuar vendo. E eu vou estar explicando para você, não saia daí, tenha paciência. Porque o Senhor está ministrando, está construindo algo novo
para a sua vida, para o seu pensamento, para a sua mentalidade. Então ele está construindo algo diferente agora dentro do teu interior. Ele está colocando tijolinho por tijolinho. Vai guardando. Celebração da Páscoa, o primeiro elemento era o cordeiro, o segundo elemento, o sangue. Vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais das portas. Vocês vão passar nos batentes e também na verga da porta. Tudo isso tinha um motivo, tudo isso tinha um propósito. E tomarão do sangue, porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Veja, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Veja que aqui surgem mais dois elementos da Páscoa. O primeiro, o cordeiro. O segundo elemento, o sangue. O terceiro elemento, o pão sem fermento. E o quarto elemento eram as ervas amargas. O pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque eles não teriam tempo de esperar a fermentação da massa. Porque a palavra diz que eles deveriam estar prontos com os seus lombos cingidos, ou seja, as suas vestes cingidas, não é? Os hebreus, o povo antigo, eles usavam vestes longas, e para que eles pudessem caminhar com mais facilidade, eles deviam de pegar a ponta destas vestes e colocar dentro ou por detrás do cinto, para que eles tivessem uma mobilidade mais rápida. Então ele fala toda a preparação que tem para a Páscoa, para a nova vida, para aquilo que ia acontecer de novo. E eu creio que, meus queridos, antes de Deus fazer algo novo na nossa vida, Ele nos prepara. Ele quer que nós tomemos alguns posicionamentos. Veja o Espírito de Deus falando e respondendo os teus questionamentos agora. Cada vez que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, Ele nos avisa, Ele nos prepara, Ele nos cobra um posicionamento de obediência, ainda sem entendermos. Eu vejo que quando estas ordenanças, imagino eu que quando essas ordenanças foram transmitidas ao povo, o povo não entendeu nada. Mas por que eu tenho que matar um cordeiro? Por que eu tenho que colocar o sangue nos batentes, na viga da porta? Por que eu tenho que fazer um pão sem fermento? O pão com fermento é tão gostoso, é tão fofinho, mas agora eu tenho que comer um pão sem fermento, e eu tenho que comer ervas amargas, porque eles não entendiam. Às vezes o que Deus está cobrando de você, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois, aleluia. Talvez o que Deus esteja querendo fazer na tua vida é algo tremendo, é algo muito grande, mas Ele está te preparando, e Ele está falando com você para que você tome atitudes, obedeça a sua voz. E você está resistindo porque você não está entendendo nada o que está acontecendo, mas obedeça. Obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que Deus falou com você. Tome o posicionamento antes, para que Deus possa agir depois. Amém? Que Deus tremendo é esse que está falando conosco neste dia de Páscoa, nesta celebração da Páscoa, não é? E ele, veja, no versículo 10 ele diz: nada deixareis desse cordeiro até pela manhã. Se alguém ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. E versículo 11: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Oh, aleluia.
Veja, esta é a Páscoa do Senhor, aonde tem o cordeiro, aonde tem o sangue, aonde tem o pão sem fermento, aonde tem a erva amarga. Mas pastor Ítalo, e onde entra o chocolate? E onde entra o peixe? A Bíblia diz que esta era a Páscoa. Então, pastor, eu vou ter que comprar um cordeiro, eu vou ter que pegar o sangue, eu vou ter que comer o pão sem fermento e vou ter que mastigar as ervas amargas. Eu me lembro quando eu fui pastor, eu tive o privilégio de pastorear ali em São Vicente, na rua Campos Sales. Nós tínhamos uma escola dominical, e temos ainda, e aonde as crianças e os professores da escola dominical, eles fizeram uma Páscoa literal, né? Eles colocaram num pratinho para cada aluno uma carninha de cordeiro assada, um pãozinho sem fermento. Em vez do sangue eles colocaram, é claro, um suco de uva, e também colocaram algumas ervas amargas, e nós todos comemos. Mas aquela não era a celebração verdadeira da Páscoa, era para que nós tivéssemos uma ideia do que aquele povo sentiu, viveu naquele momento. Então, pastor, como eu devo celebrar a Páscoa? Eu devo fazer tudo isso? Porque a verdadeira Páscoa é essa. Veja, o apóstolo Paulo diz ali em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, preste atenção. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, ou se você participa ou não participa dos dias de festa. Ninguém deve te julgar. Ou se você guarda o sábado ou se você não guarda. Muitos se esquecem de citar este texto quando retiram doutrinas do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele foi escrito como exemplo e também como figura ou sombra daquilo que iria acontecer no futuro. O Antigo Testamento foi inspirado por Deus? Foi. O Antigo Testamento é palavra de Deus? É. Mas que nos sirvam como exemplo. São exemplos de homens de fé, de mulheres de fé, de homens maus, de reis maus, de reis bons, do agir de Deus. Tudo isso nós devemos tirar do Antigo Testamento como exemplo, mas não podemos cumprir literalmente o Antigo Testamento, a não ser os princípios que do Antigo Testamento eles são dados para nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ele cita os dias de festa, a lua nova, ele está dizendo, olha, as festas que vocês aprenderam no Antigo Testamento, ninguém vos julgue por isso. Ele diz no versículo 17, essas são sombras das coisas futuras. Repita comigo agora, essas são sombras das coisas futuras. Veja, sábado, guardar o sábado, guardar os dias de festas, o que pode ou não pode comer, o que pode ou não pode beber. O apóstolo Paulo está dizendo assim, as luas novas, as festas, as celebrações, são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, aleluia.
que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, a Páscoa foi uma celebração importante. A Páscoa é um dia importante. Você deve sim celebrar a Páscoa, mas lembre-se que a Páscoa é uma sombra das coisas futuras. A realidade, porém, está em Cristo Jesus. E aí vem a resposta para você: pastor, nós devemos então celebrar a Páscoa? Devemos tanto, porque lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, a palavra de Deus diz assim no versículo 6, 7, melhor dizendo: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, veja, Cristo, nossa Páscoa. Em alguma tradução está escrito assim: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Aqui ele diz: pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada. E olha o que diz o versículo 8: pelo que celebremos a festa. Oh, aleluia! Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, primeiro ele diz, a festa é uma celebração, é uma sombra, é uma figura. A realidade, porém, é Cristo. Se você colocar a tua mão aqui, olha, como eu estou no púlpito, e a luz sobre a minha mão, vai produzir uma sombra aqui neste púlpito. Mas a sombra não é a realidade. A realidade é minha mão. A minha mão é real. Mas ela produz uma sombra. E a sombra é produzida pela minha mão. Entenda o que Deus quer dizer. A festa, a celebração da Páscoa era uma sombra, era uma figura. A realidade era Cristo, ou seja, Cristo estava produzindo uma sombra, para que você, quando visse a sombra, olhasse para a sombra, você pudesse entender a realidade que iria acontecer nos dias futuros. Veja que ele diz: a realidade está em Cristo, são sombras das coisas futuras. Então nós não devemos celebrar a Páscoa como era celebrada antigamente, porque aquilo era uma sombra, era uma figura, expressava a realidade futura, que era Cristo. Você está entendendo? E ele diz: nós devemos celebrar sim a festa, nós devemos celebrar sim a Páscoa, mas não literalmente como era celebrada no Antigo Testamento. Nós devemos celebrar a Páscoa de uma maneira diferente. Ele diz: não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Que linda passagem essa, não é? O cristão, então, nós podemos celebrar a festa? Podemos. Podemos festejar? Podemos. Mas não com a sombra, com a realidade. Porque a verdadeira celebração da Páscoa, aleluia, ela contém também os 4 elementos. O cordeiro, que deveria ser imolado no crepúsculo do dia. E o cordeiro é Cristo. Não era aquele cordeiro. O cordeiro é Cristo. Aquilo era sombra. Aquilo era uma figura das coisas futuras. Veja que quando João Batista vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Aleluia. O apóstolo Paulo diz: Cristo é o Cordeiro Pascual. Que lindo isso! Então, o primeiro elemento da celebração da Páscoa é o Cordeiro. Cristo tem que estar presente, aleluia, no seu lar, na sua vida, na sua casa, no seu viver. Cristo é o primeiro elemento da Páscoa. Sem Cordeiro, lembra-se o que eu disse? Sem Cordeiro não há Páscoa, sem Cristo não há celebração. E o Cordeiro ele deveria ser imolado no final do dia. Isso quer dizer o quê? Que na sexta-feira, quando Cristo foi crucificado e expirou, morreu, às 3 horas da tarde, no crepúsculo, o Cordeiro foi imolado. Aleluia. Veja como tudo faz sentido agora. Era apenas uma figura, era apenas um exemplo, era apenas algo, uma sombra que expressaria a realidade depois, no futuro. O Cordeiro imolado era a sombra de Cristo sendo crucificado e morto por mim e por você. O segundo elemento era o sangue derramado de Cristo. A Bíblia diz: o sangue que purifica todo o pecado, aleluia. O sangue que redime, o sangue que tem poder. Porque o sangue daquele cordeiro de Êxodo, ele deveria ser aspergido nos umbrais das portas, nos batentes e também na sua viga. Por quê? Porque o Senhor passaria por aquela geração, passaria por aquela terra, e toda a casa que tivesse o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas casas, elas seriam guardadas, aquela casa seriam protegidas. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Não é por isso que você vai agora pegar um sangue real, verdadeiro, literal e passar nos umbrais das tuas portas, não. Porque aquilo era sombra, era figura. Hoje é realidade. É o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. É esse sangue que tem poder para nos guardar, para livrar. E quando o Senhor passou por aquela terra, e quando via o sangue nas portas, Ele não permitia que a morte entrasse dentro daquela casa. Vamos transferir agora para a realidade. Quando você aceita Cristo na tua vida, quando você crê em Jesus Cristo, quando você traz Cristo para a tua vida, o sangue de Jesus, ele é aspergido sobre a sua vida. E quando o anjo da morte passa sobre a sua vida, ele diz: neste eu não posso tocar, neste eu não posso encostar, aleluia. Por quê? Porque o sangue, ele tem a marca do sangue, mas do sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Ele sabe que a morte não terá poder, por isso que a Bíblia diz: a morte não terá mais domínio sobre nós, não tem mais domínio. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo diz: se ele morreu e ressuscitou, morremos com ele e ressuscitamos com ele também, aleluia. A morte não tem poder sobre a tua vida. Ainda que esta carne se desfaça, que este templo se desfaça e se corrompa,
você tem a vida eterna pela frente. Veja, primeiro elemento, o cordeiro. Segundo, o sangue, o poder que havia no sangue. Terceiro elemento, o pão sem fermento. Jesus dizia aos discípulos: acautelai-vos por conta do fermento dos fariseus. Ele estava dizendo assim: toma cuidado com os falsos ensinos. O apóstolo Paulo diz: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quando você faz um pão em casa, você mistura com o fermento e deixa um pouquinho lá, uma meia hora, 40 minutos para descansar. Quando você vai ver, o pão está inchado, né? Está cheio de bolha por dentro da massa. Por quê? Porque o fermento corrompe a massa. O fermento corrompe a massa. E o apóstolo Paulo diz, olha, lá no capítulo 5, onde nós lemos, vamos celebrar a Páscoa, mas com pão asmos ou ázimos, sem fermento, sem maldade, sem pecado. Isso que queria dizer os pães sem fermento. Celebrar a Páscoa com o coração puro. Não é ficar triste. Ah, pastor, eu estou muito triste porque eu não pude comprar um ovo de chocolate para o meu filho. Não. Essa não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa está aqui, ó. Com o Cordeiro de Deus, com o sangue dele aspergido sobre as nossas vidas. E também participando de um pão sem fermento, ou seja, com o coração puro, sem pecado, santo diante de Deus, que agrade ao Senhor. E por último, eles deveriam comer as ervas amargas, que é o quarto elemento da Páscoa. Por que eles tinham que comer as ervas amargas? Então, se nós vamos praticar a Páscoa do jeito que era, você tem que fazer tudo isso. Porque se você não cumprir toda a lei, você está condenado pela própria lei. Então não é só doce. Tem que comer a erva amarga, que simbolizava o quê? Simbolizava o sofrimento, que simbolizava a dor daquele povo que ficou por mais de 400 anos escravizado. Mas trazendo para a realidade de Cristo, a erva amarga era o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Como ele sofreu por mim e por você. Como ele sofreu. A coroa de espinhos, as suas costas, o seu corpo todo machucado. Mas era um Cordeiro Santo, aleluia. Porque nele não foi encontrado, não foi achado pecado. É um Cordeiro Santo que morreu por mim e por você. A Bíblia diz, ele é a nossa Páscoa porque ele se sacrificou por nós. Na Páscoa antiga, a pessoa tinha que ir e pegar o cordeiro, matar o cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu, ele se sacrificou por mim e por você, para nos dar uma nova vida, aleluia. Tanto é que a morte de Cristo, aleluia, ela é relembrada até hoje. Mas mais do que a morte que tinha ocorrido numa sexta-feira, mais do que a morte foi a ressurreição. Porque a Bíblia diz, no terceiro dia,
no domingo pela manhã, bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, foram até o sepulcro onde Jesus tinha sido colocado. Mas enquanto elas estavam indo, os guardas estavam guardando a pedra do sepulcro. E a Bíblia diz que veio um anjo e aconteceu um terremoto, moveu-se a pedra e aqueles guardas caíram como mortos no chão. Aleluia! E aquele ser celestial, cheio de glória, cheio de brilho, reluzente, quando as Marias chegam, ele diz: eu já sei o que vocês vieram buscar. Vocês vieram buscar a Jesus que morreu, mas eu te digo, ele ressuscitou. Aleluia! Hoje é o domingo que nós comemoramos a Páscoa, é a celebração da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz que se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa esperança seria vã, a nossa pregação seria vã, não adiantaria de nada. Mas nós estamos pregando hoje a ressurreição, Cristo. Muitos líderes religiosos, profetas morreram e continuam mortos, mas o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, aleluia, a nossa Páscoa ressuscitou. Ressuscitou num dia como hoje, num domingo, e aquele anjo disse a elas: olha, ele já está a caminho da Galileia. Vai, conte aos discípulos que ele ressuscitou conforme havia dito. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, porque eu sirvo alguém que está vivo. Aleluia, que ressuscitou. Glória a Deus. Essa é a chave da Páscoa. Celebrar a Páscoa é celebrar a Cristo ressurreto. É celebrar a ressurreição do Filho de Deus. Essa é a verdadeira Páscoa, querido. Não é aquela Páscoa onde se matava o cordeiro, aonde se pegava o sangue e colocava nas portas, aonde comia o pão sem fermento. O apóstolo Paulo diz: não que ninguém vos julgue por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, pelos dias de festa, pelas luas novas, pelos sábados, que ninguém julgue você por isso. Por quê? Porque estas coisas são sombras dos acontecimentos futuros, pois a realidade é Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Esta é a verdadeira celebração. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo. A nova vida que ele prometeu é pela sua morte e pela sua ressurreição. O novo momento, a vitória sobre a morte, é pela sua morte e pela sua ressurreição. Porque ele pegou a chave da morte. Celebre a Páscoa, sim. O apóstolo Paulo diz: celebremos esta festa. Mas não daquela maneira, porque aquilo era tudo sombra. Celebremos a festa como? Com Cristo ressurreto, com o verdadeiro Cordeiro de Deus, com o sangue poderoso de Jesus aspergido nas nossas vidas, com o pão sem fermento, ou seja, um coração puro, sem maldade. E sim, comendo as ervas amargas, porque nós passaremos e passamos por momentos de sofrimento.
E Jesus também passou pelo seu sofrimento. Como homem, no mundo tereis aflições. Vocês vão comer ervas amargas por algum tempo e por várias vezes na sua vida. Jesus sabia do que estava falando. Ele sabia o que era sofrimento. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Eu vou encerrar por aqui esta mensagem. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido o verdadeiro sentido da Páscoa. E enquanto nós colocamos um próximo hino, um cântico aí para você, eu quero que você pegue as mãos de quem está do teu lado, da tua família, e como uma família, celebre a verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus. Amém.